A maioria das pessoas não fracassa depois de tentar. Fracassa antes mesmo de começar. Parece uma afirmação dura, mas pense por um instante. Quantos sonhos você já adiou? Quantos projetos deixou para depois? Quantas ideias abandonou antes de dar o primeiro passo? Quantas vezes disse para si mesmo: um dia eu começo, quando estiver pronto, quando tiver mais dinheiro, quando tiver mais tempo. E então esse dia nunca chegou. Porque existe uma armadilha invisível que impede milhões de pessoas de mudar de vida. Não é falta de inteligência, não é falta de oportunidade, não é falta de potencial. É algo muito mais silencioso: o medo de começar. Hoje vamos falar sobre por que tantas pessoas fracassam antes mesmo de dar o primeiro passo, e como escapar dessa armadilha. Todo grande projeto começa da mesma forma, com uma ideia, uma visão, uma possibilidade. Mas a maioria dos sonhos nunca chega ao mundo real. Eles morrem dentro da mente, porque entre imaginar e agir existe um abismo. E esse abismo é preenchido por dúvidas, medos, inseguranças, comparações, desculpas. A pessoa imagina tudo o que pode dar errado e esquece de imaginar tudo o que pode dar certo. Existe uma desculpa muito inteligente, tão inteligente que parece responsabilidade: eu só preciso me preparar mais. Então a pessoa faz mais um curso, lê mais um livro, assiste mais um vídeo, pesquisa mais um pouco, planeja mais um pouco, e continua parada. Anos depois, ela ainda está se preparando, mas nunca começa. Porque existe uma diferença enorme entre preparação e procrastinação disfarçada. A preparação tem prazo. A procrastinação cria desculpas infinitas. Vamos ser honestos. A maioria não tem medo de fracassar. Tem medo de parecer fracassada. Tem medo do julgamento, da crítica, da opinião dos outros, do constrangimento. Porque começar algo novo significa correr riscos. Significa não ser bom imediatamente. Significa cometer erros. Mas existe uma verdade poderosa. Toda pessoa que hoje parece bem-sucedida já foi iniciante. Toda pessoa admirada já foi inexperiente. Toda pessoa confiante já foi insegura. Ninguém pula essa etapa. Vivemos em uma época perigosa. Uma época em que você pode comparar seu primeiro passo com o milésimo passo de alguém. Você vê empresários bem-sucedidos, criadores de conteúdo gigantes, investidores experientes, empreendedores milionários, e conclui: eu nunca chegarei lá. Mas esquece de uma coisa: você está vendo o capítulo 20 e julgando seu capítulo 1. Essa comparação destrói motivação, porque cria expectativas impossíveis. E expectativas impossíveis geram paralisia. Existe uma mentalidade que mantém pessoas presas durante décadas. A crença de que precisam de garantias. Garantias de sucesso. Garantias de resultado. Garantias de aprovação. Mas a vida não funciona assim. Não existe garantia. Nunca existiu. Quem prospera entende isso. Enquanto muitos esperam certezas, outros avançam apesar das dúvidas. E é exatamente por isso que os resultados são tão diferentes. Existe algo libertador que poucas pessoas entendem. Você tem permissão para começar mal. Tem permissão para errar. Tem permissão para aprender enquanto caminha. Na verdade, esse é o único caminho. Ninguém aprende a nadar estudando apenas teoria. Ninguém aprende a empreender apenas consumindo conteúdo. Ninguém constrói riqueza apenas pensando sobre dinheiro. O aprendizado real acontece em movimento. A ação produz clareza, não o contrário. Algo curioso acontece quando você dá o primeiro passo.
o medo diminui. Não desaparece completamente, mas perde força. Porque a imaginação costuma ser mais assustadora que a realidade. Você percebe que consegue aprender, que consegue se adaptar, que consegue melhorar. E cada pequena vitória gera confiança. Cada pequena conquista gera impulso. Até que aquilo que parecia impossível começa a parecer inevitável. Imagine sua vida daqui a 5 anos. Existem 2 possibilidades. Na primeira, você continua esperando, mais preparado, mais seguro, mais confiante, e continua no mesmo lugar. Você começa hoje. Mesmo sem todas as respostas. Mesmo com medo. Mesmo imperfeito. Qual dessas versões de você terá mais chances de prosperar? A resposta é óbvia. Mas a maioria continua escolhendo esperar. Talvez o maior fracasso não seja tentar e não conseguir. Talvez o maior fracasso seja nunca descobrir do que você seria capaz. Porque a maioria das pessoas não perde para o mercado, não perde para a concorrência, não perde para a falta de oportunidades. Perde para si mesma, perde para os próprios medos, para as próprias desculpas, para o próprio adiamento. E essa é uma batalha que pode ser vencida. Se este vídeo falou diretamente com você, inscreva-se agora no canal Dinheiro Invisível. Aqui você vai aprender liberdade financeira, construção de patrimônio, prosperidade, inteligência financeira e os princípios invisíveis que transformam ação em resultados. Comente aqui embaixo. Qual sonho ou projeto você sabe que precisa começar, mas continua adiando? E compartilhe este vídeo com alguém que está esperando o momento perfeito para agir. Porque o momento perfeito raramente chega. Mas o arrependimento de não começar chega para quase todos. A maioria das pessoas não fracassa porque tentou e perdeu. Fracassa porque passou a vida inteira esperando sentir-se pronta para começar.